Hoje vamos estar dando seguimento com a série sobre High School DxD, e no caso eu quero aproveitar para comentar alguns fatos curiosos sobre a Yasaka e a Kunou, e será um vídeo especial focado nas duas raposas. Alguém já havia pedido um vídeo sobre a Yasaka aqui no canal, então eu acho que é um bom momento para comentar a respeito. Mas antes disso, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. E se quiser conferir toda esta saga sobre DxD, a playlist estará na descrição. O último vídeo aqui desta série foi sobre o volume 8 da obra, e no caso foi alguns capítulos extras não tão relevantes para a história em si. E para não ficar uma repetição de conteúdo já adaptado em anime, eu vou apenas comentar algumas curiosidades sobre o volume 9 e o volume 10, que foram adaptados na quarta temporada. Que você gostando ou não do design dos personagens nessa quarta temporada, ainda assim foi uma boa adaptação do material original, e por isso eu não vou me prender em um resumo desses volumes, apenas nas curiosidades de alguns personagens específicos, que é o caso das duas raposas. A Yasaka foi introduzida pela primeira vez no volume 9, onde basicamente a raposa estava se preparando para uma reunião com os líderes das três facções e representantes de outras mitologias, que para quem não lembra, a Yasaka é a líder da facção Yokai ocidental em Kyoto. E por ser essa yokai de grande influência, ela queria fazer parte dessa aliança entre as mitologias, ou pelo menos avaliar a situação. O problema aqui foi o fato da facção dos heróis ter sequestrado a Yasaka nesse volume 9, que se não me falha a memória, eles pretendiam usar a conexão da heroína com as linhas de força em Kyoto para invocar o Grande Vermelho, que acabou envolvendo o Orc nesse processo também, já que o Issei e seus colegas do segundo ano haviam ido em uma excursão para Kyoto. E nisso eu acho até interessante a audácia do Cao Cao em tentar invocar o Grande Vermelho nessa época, ainda mais porque ele não tinha pleno controle da Lança Divina, e mesmo atualmente em DxD nos volumes atuais, ele não tem total domínio da Longinus, então isso realmente era um absurdo. Mas por outro lado, dá pra entender que o Cao Cao teve uma péssima influência da Chaos Brigade durante esses primeiros volumes, porque mais à frente ele tem sua redenção, mas isso é história para um outro dia. Com isso dito, como estamos falando sobre a Yasaka, precisamos entender também sobre a facção Yokai Ocidental. Os membros dessa facção residem em Kyoto, em um lugar chamado de Ura-Kyoto, que é uma dimensão alternativa criada de forma semelhante aos campos de batalha dos Rating Games. Fora que é uma facção que tem grande influência entre os seres sobrenaturais, ainda mais porque os yokais têm nomes relevantes como o Sun Wukong e o Biko. Que no caso desses dois, eu acho que eles não tinham nenhuma ligação com a facção da Yasaka, mas são yokais extremamente poderosos. Fora que a própria Yasaka é a raposa de 9 caudas, uma bem mais atraente do que aquela que foi selada no Naruto, por sinal, vale ser destacado isso. E por falar em sua forma de raposa, ela pode controlar as linhas de lei de Kyoto, tendo acesso a todo o imenso poder espiritual que flui pelas ditas linhas, o que permitiu a ela competir tanto com o Vitra como também com o Yulong na questão de poder. No entanto, devido a essa característica de ter o controle das linhas de lei, ela não pode deixar Kyoto por muito tempo, sem contar que sua morte poderia desestabilizar toda a cidade. E aparentemente essas linhas estão somente ligadas a Kyoto. Eu não sei se a Yasaka poderia captar o poder espiritual de outros locais, pelo menos eu não encontrei informações sobre isso. Mas o fato dela poder bater de frente com 2 reis dragões já é com certeza um grande feito, então eu posso dizer que a Yasaka está pelo menos abaixo dos dragões celestiais, que são o Drag e o Albion. E como falamos da mamãe raposa, então a sua filha merece todo o destaque também. A Kunou é a filha única da Yasaka, que atualmente tem um pai desconhecido, já que eu também não encontrei informações sobre o pai dela, e como estaria essa situação familiar delas. Mas seguindo as atitudes da Yasaka em relação ao Issei no volume 3 do Shin High School DxD, onde ela tomou banho junto com o Issei e realmente queria mandar ver com ele, então eu deduzo que a Yasaka tem um ex-marido nesse caso, ou pelo menos eu quero acreditar nisso. Nesse volume 2 de Shin DxD, o Issei estava em outra viagem para Kyoto, e teve um capítulo onde ele saiu junto com a Yasaka e a Kunou pela cidade, deixando um clima bem romântico após ele entregar um presente para cada uma delas.
o que acabou levando a Yasaka a entrar no banho junto com o miserável do Issei e realmente querer ficar com ele nessa ocasião, o que foi impedido com a chegada da Rias e das outras heroínas, né? Algo básico. Sendo que eu até deixo uma menção para o fato da Akeno ter sentido que estava rolando algo inapropriado entre o Issei e outra mulher, e ela estava realmente certa, como podemos ver. Mas é muito bom ver que a Yasaka é uma candidata ao harém do protagonista, e ela tem atitude para dar em cima do Issei e fazer o etizão de qualidade, né? E até mesmo a Rias já comentou que o protagonista é um killer de mulheres mais velhas, já que nesse harém tem a Rose Wise, a Rias e a Akeno, além de ter atraído a atenção da Roigun e da própria Yasaka. Então se o Issei quer ser mesmo o rei do harém, assim como ele fala, a raposa de 9 caudas precisa fazer parte dele, precisa urgentemente. Além disso, também não posso negar o fato da Kunou ter esse apego com o protagonista, já que ela normalmente fica com ciúmes quando vê Yasaka flertando com o Issei. Com a Kunou sendo uma chave de cadeia, né? Eu preciso ressaltar isso, é chave de cadeia. Mas voltando ao assunto dos poderes da raposa, a Yasaka também é uma mestra em Youjutsu, podendo usar um círculo mágico de teletransporte para ir para qualquer lugar que desejar, além de ter um bom controle na criação de barreiras também. E por fim eu destaco seu poder de fogo, que pode emitir um calor extremo que rivaliza com simplesmente as chamas negras do Rei Dragão Vitra. E assim eu deduzo que a Kunou também tem poderes semelhantes à sua mãe, já que durante a DXD a gente não tem algo tão aprofundado sobre as duas raposas. Mas o principal de tudo isso não é Yasaka ser poderosa, não é sua influência entre os yokais, não é nada dessas besteiras. Eu vou seguir o exemplo do Issei e apenas ficar encantado pela sua bela comissão de frente, apenas isso. Eu não vou simplesmente ignorar o fato sobre os Oppai dessa heroína, porque High School DxD é sobre os poderes dos Oppais, e eu não posso ignorar isso, né? Eu não posso ignorar esse fato. E eu quero ver se algum dia o Issei vai tirar poderes da Yasaka também, porque eu acho que eu falo por quase todo mundo nesta série que precisamos da Yasaka no harém desse miserável sortudo. Precisamos urgentemente, né, assim como eu já falei. A Kunou é muito nova para esse tipo de coisa, mas a gente prevê que o autor vai empurrar ela para o protagonista futuramente. Mas eu quero o agora, e o agora é a waifu Yasaka, apenas isso. No mais, era isso por hoje. Tanto a Yasaka como também a Kunou não tem um destaque tão grande na novel de DxD. Elas têm algumas aparições momentâneas, mas nada muito além disso. Depois desse arco do volume 9, a Yasaka só ganhou mais atenção lá no volume 3 de Shin DxD, que seria basicamente o volume 28 da novel, se levarmos em conta a numeração por continuação da história. Mas é isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.